Então vamos lá. Parashá Vayera. Eu deixo as folhas aí para quem quiser acompanhar os temas. Todo mundo tem? Então, Deus ele vai visitar Avraham. A gente terminou. Sempre é importante lembrar como que termina a Parashá da semana anterior, porque normalmente está conectado, né? O que terminou e o que está começando agora. O Avraham, ele fez o Brit Milá. A verdade foi a última mitzvah que faltava para ele, porque todas as mitzvot Avraham entendeu intelectualmente. Então está escrito, por exemplo, que ele fez matzot. Para que ele fez matzot? Pesach. Ele já fazia matzot em Pesach, já fazia todas as mitzvot. Por que Brit Milá ele nunca tinha feito? Agora ele fez com 99 anos. Se ele sabia que dava, deveria ter feito. Então, um pacto, um Brit, ele tem que ter dois lados. Avraham não pode fazer um Brit sozinho. Ele tem que receber uma proposta de pacto de Deus. Então ele já entendeu até o conceito espiritual do Brit Milá, mas ele não pode fazer enquanto não veio o comando de Deus para ele fazer esse pacto. Então, quer dizer, isso é um pacto que a gente está fazendo com Hashem, e esse pacto é o pacto que a terra de Israel depende desse pacto. Então o Brit Milá é o que dá garantia para a gente da terra de Israel. Avraham ele fez, e é verdade que ele tinha 3 amigos, e um deles chamava Mamré. E a Parashá começa falando que Avraham estava sentado na porta da tenda dele, na planície de Mamré. O mesmo nome da planície e do amigo dele fala que o nome da planície, né, era a terra de Mamré. E por que ele teve o mérito de ser escrito na Torá? Porque ele deu um bom conselho para Avraham Avinu. Avraham foi se aconselhar com seus 3 amigos se ele faz ou não faz o Brit Milá. Como assim? Até agora ele não perguntou nada para os amigos. Na Keidat Yitzhak não está escrito que ele perguntou nada para nenhum amigo. Por que justamente o Brit Milá ele quis perguntar? E está escrito que 2 amigos falaram para ele não fazer o Brit Milá, e só o Mamré falou para ele fazer. Então ele acabou seguindo o bom conselho do Mamré, e como prêmio ele recebeu o nome da terra dele, está gravada na Torá para sempre. Então olha que impressionante, quem era Avraham Avinu? Qual que é a dúvida dele? Ele entendeu que agora ele fez todas as mitzvot, falta só essa. A hora que ele fizer essa mitzvah, ele achou que ele vai se elevar num nível tão absurdamente alto que ele vai se desconectar das pessoas. Ele nunca mais vai conseguir trazer ninguém para o caminho de Deus. Então ele está desesperado, porque por um lado ele quer cumprir a vontade de Hashem, por outro lado ele não quer perder a conexão com as pessoas. Então ele foi se aconselhar com os amigos, e o Mamré falou para ele, falou: olha, se foi Deus que te pediu, ninguém quer mais do que Deus que as pessoas andem no caminho dele. Se foi ele que te pediu, você pode ficar tranquilo que vai dar certo. Olha que impressionante como começa a Parashá, que o Avraham está sentado na porta da tenda dele. Por que ele está sentado na porta? Ele estava deitado na cama dele. Ele está no 3º dia depois do Brit Milá. Um senhor de 99 anos que fez o Brit Milá, talvez com uma pedra afiada, sendo um negócio terrível. 3º dia a pessoa está muito fraca, ela está com muitas dores, e ele estava na cama, ele estava lá deitado, e ele está esperando convidados, e os convidados não aparecem. O que ele está com medo? Que é por causa do Brit Milá dele. Ele falou: olha, tá vendo? Eu estava com medo de fazer o Brit Milá, e os convidados não estão mais vindo para minha casa. Então ele mandou Eliezer, o escravo dele, procurar. Por que não estava vindo convidados? Porque Deus fez um calor insuportável. Então Rashi fala que Deus tirou o sol da capa dele. Hoje em dia, pela ciência, é sabido que tem uma capa de gases em volta do sol que absorve a radiação solar. Então sem essa capa o calor fica insuportável. Então Deus tirou essa capa. Para quê? Para ninguém sair na rua. Deixa o Avraham descansar. Só que o que Deus viu? Que o sofrimento de Avraham de não fazer bondade é maior do que a dor do Brit Milá com 99 anos. Então o que Hashem falou para os anjos? Vamos lá pessoalmente visitar o Avraham. Então ele foi também fazer a mitzvah de Bikur Holim. Ele foi visitar os doentes. Então, que é a primeira vez na Torá que a gente vê essa mitzvah de Bikur Holim, de visitar uma pessoa que está doente. Então Deus está lá conversando com Avraham, e de repente Avraham levanta os olhos. Por que Avraham levantou os olhos? Por que a Torá tem que escrever que Avraham levantou os olhos?
Esse é o cuidado que ele tem com os olhos. Os olhos são o portão para entrar no nosso coração as coisas. Tudo que a gente vê na vida, a gente absorve. Ele tinha um cuidado com os olhos absurdo. Então, se a Torá falou que ele levantou os olhos, é porque ele estava cuidando dos olhos dele. Então, ele vê 3 pessoas chegando, 3 beduínos, que na verdade eram 3 anjos. Esses anjos estão vindo para missões específicas. Cada anjo tem uma missão específica no mundo. Então, o Malach Refael veio curar ele. É o Malach da cura, de Refuá, Refael. Tem o Gabriel, que é o anjo da destruição. Ele veio avisar para Avraham Avinu sobre Sdom, que Sdom vai ser destruído. E o Malach Michael veio avisar sobre o nascimento de um filho. Daqui a um ano vocês vão ter um filho. Avraham não sabe que são anjos. Ele percebe que a Shekhinah, que a presença de Deus está com eles, mas não sabe que eles são anjos. Ele percebe que são pessoas especiais. Então ele recebe eles com todas as honras. A verdade é que, independente se são especiais ou não, essa é a característica de Avraham Avinu. A tenda dele é aberta nas 4 direções, não precisa nem dar volta. Ele quer que todo mundo passe e possa ficar na casa dele. Então, a gente falou a diferença de Avraham e de Noah. Enquanto Noah está nem aí, olha, vão destruir a humanidade. Tá bom, paciência, né? Vamos destruir. Avraham, ele está o tempo inteiro preocupado. Só que não é só o Hesed que ele está preocupado. Qual que é o maior Hesed que a gente pode fazer na vida? Ensinar para as pessoas a Emet, a verdade. Então, o que ele fazia? Ele convidava as pessoas para a casa dele. Então, o Midrash fala que ele começava a servir vinhos e comidas e carne, só coisas muito boas, comida de reis. Quando chegava na saída, né, ele falou, então agora nós vamos abençoar o Criador do mundo, porque ele que faz toda a comida. E as pessoas falavam, olha, desculpa, não vamos abençoar Criador nenhum. Falou, tudo bem, não quer agradecer, então vocês pagam a conta está aqui. Falou, mas quanto saiu? Falou, olha, vinho, 10 moedas de ouro. O pão, mais 10 moedas de ouro. Carne, 10 moedas de ouro. Está aqui, 30 moedas de ouro pelo almoço. Falei, mas que absurdo, um almoço caro desse. Ele falou, a gente está no meio do deserto. Quantas que custa vinho no meio do deserto? Um pedaço de carne no meio do nada. Então uma pessoa fala assim, peraí, como chama aquele criador mesmo? Então vamos lá. Parece a história do gênio, né? Aquele gênio que o cara encontra o gênio e o gênio pergunta, fala, pedir o que você quiser. Então o cara fala, eu quero uma estrada daqui até Israel. Tá bom. O gênio começa a fazer as contas e fala, você está ficando louco, sabe quanto vai de concreto, sabe quanto vai de ferro, sabe quanto vai de pavimentação, esquece. Outro pedido. Então o cara fala para o gênio, fala assim, por favor, eu quero entender minha esposa. O gênio para e pensa e fala assim, aquela estrada é 2 ou 4 pistas? Eu estou fazendo piada no público errado, né? Piada errada para o público errado, né? Então, Deus, ele está visitando Avraham faz todo o resto. No meio do deserto mesmo, a casa dele. No meio do deserto, no meio do nada, e justamente... Tinha carne, essas coisas. Devia ter animais que ele criava, devia ter um poço. Deus devia dar uma Avraham para ele completamente fora do normal. Principalmente porque ele usava em Beersheba. Escreve que ele estava em Beersheba. E outra pergunta, desculpa, Rabino. Sim. Ele fazia sucó, tudo, ele fazia todos os hagim? Todos os hagim. Sucó, ele fazia uma sucá. Jantava na Já estava na sucá. Sim, que era uma sucá. Ele fazia, tipo, igual Fazia, a gente provavelmente fazia a mesma sucá. Ele entendeu racionalmente todas as mitzvot. Então ele faz tudo de bom para esses anjos, né? Os anjos saem para ir lá para Sodom destruir e Deus avisa para ele. Deus fala, olha, eu preciso avisar para Avraham. Para que Deus avisou para Avraham? Se ele vai destruir de qualquer jeito, para que ele avisou? Então primeiro para Avraham entender a responsabilidade que ele tem sobre a humanidade. Então você tem uma responsabilidade, levante e vai fazer alguma coisa. Se vai dar ou não vai dar certo o que você vai tentar fazer, isso não é problema teu. O teu problema é levantar e fazer. O que a gente faz nessa hora? Tefilá. Ele começou a fazer tefilá para Hashem, e inclusive ele começou a bater boca com Deus. E o tom de Avraham deve ter sido um tom duro. Por quê? Porque antes de começar ele pede desculpa para Deus. Falou, olha Deus, não fica bravo comigo, mas ele deve ter começado com argumentos duros com Deus. Deus, como assim? Você vai destruir uma cidade com 50 tzadikim?
Deus fala, não tem problema, se tiver 50, eu não destruo. Deus, mas com 45 também você vai destruir? Ele falou, tá bom. Deus 40 e 30 e 20, parece Geschäft, daqui que a gente aprende a Torá. O judeu faz Geschäft o tempo inteiro, está negociando. Nos 10, menos de 10, ele já sabia que não adianta nem pedir. E Deus fala, não tem problema, se tiverem 10 tzadikim, eu perdoo a cidade. Aqui é uma das provas, assim fala o Rafran, que não só milhar, mas que as pessoas podem mudar, as pessoas podem fazer tchuvá. Se tiverem 10 tzadikim numa cidade, essa cidade tem esperança que ela pode mudar. Então olha a força de alguém que anda nos caminhos corretos. 10 tzadikim podem mudar uma cidade inteira. Infelizmente, nem os 10 tinham. E a gente já explicou que Sodom, eles começaram uma cidade de pessoas normais, pessoas boas. Mas eles estavam preocupados que vão vir pessoas pedintes na rua, vão começar a pegar nosso dinheiro, vamos começar a fazer leis para os pobres não virem. A gente não gosta de pobres, os pobres vão pegar o que é nosso, vamos começar a proibir, não por maldade, vamos fazer leis para simplesmente afastar os pobres. Mas quando a gente se acostuma muito com alguma coisa que acontece, depois de um tempo, isso começa a virar a nossa natureza, a nossa própria índole. Então começou com uma coisa externa, mas quando você repete o mesmo ato muitas vezes, ele vira a tua natureza. Isso vale para o lado positivo, isso vale para o lado negativo. Então o Rambam fala tzedakah. Se você tem uma nota de 100 ou 100 notas de R$1, o que é melhor? 100 notas de R$1. Por quê? 100 vezes que você estende a mão, você vai internalizando o ato de doação. Então tudo que você repete bons atos, você internaliza. Deus nos livre, tudo que você repete maus atos, isso vai virando parte também da nossa natureza. Então, ele serve quando ele serve para os beduínos, né, ele serve água, serve carne. A verdade é que tudo ele faz pessoalmente. Tem uma coisa que ele não faz pessoalmente. O que ele não faz pessoalmente? Tudo ele foi lá correr, ele corre para carne, ele corre para pedir para Sará preparar bolos, mas água, está escrito que ele pediu para o Ishmael pegar um pouquinho de água. Por que ele pediu para o Ishmael um pouquinho? Agora ele virou pão duro, ele está servindo comida de rei, de repente a água, ele pede um pouquinho de água. Ele falou, como eu estou pedindo para os outros, eu não vou ficar jogando nas costas dos outros um peso grande. Quando você pede para os outros, não seja tzadik às custas dos outros. Você quer ser tzadik, você quer fazer rigorosidades, cola kavod para você, não para jogar nas costas dos outros rigorosidades. Então, como ele pediu para o Ishmael, ele pediu um pouquinho de água. Só que está escrito, olha que impressionante, no Talmud, tudo que Abraham fez pessoalmente pelos anjos, Deus pagou pessoalmente no deserto. Tudo que ele fez através de um sheliach, de um intermediário, Deus pagou através de um intermediário. Então, por exemplo, a comida que ele fez pessoalmente, como Deus pagou no deserto, mas cai direto na porta, você abre a tenda, está lá sua comida pronta, não precisa mais nada. O que ele fez indiretamente, que é a água que ele pediu para o Ishmael, a água não vem diretamente, podia vir que nem mar, podia vir um mar líquido também. Não, tem um poço, tem um intermediário para dar essa água. Parece que o Talmud estava fazendo uma crítica para Avraham. Por quê? Porque olha, o que você fez pessoalmente, cola kavod, eu vou te pagar pessoalmente. O que você fez através de outros, eu também vou te pagar através de outros. O que mudou na história, se foi pessoalmente ou não pessoalmente? Se ele tivesse feito pessoalmente a água, Deus ia ter pago pessoalmente. Não ia ter a pedra, Moshe não teria batido na pedra, e ele teria entrado em Israel, teria chegado Mashiach e acabou a história. Essa foi a diferença dele ter feito diretamente ou indiretamente. Então foi ruim. Então parece que foi ruim. E a forma como o Talmud escreve, parece que foi um castigo para Abraham. A pergunta é, estamos falando de um velhinho de 99 anos, que está isento da mitzvah, rolê patur de mitzvot, uma pessoa que está doente está isento de mitzvot. Ele quer, ele não está nem aí com a mitzvah, ele está aí com uma pessoa na rua que não tem o que comer e o que beber. Ele não está preocupado se ele está isento ou não isento da mitzvah, ele quer fazer uma bondade. Ele não consegue ficar na cama, e ele sai correndo, e aqui é a demonstração que os tzadikim, tudo que eles fazem é com zrizut, com agilidade. Ele corre para receber, ele corre para preparar comida, e de repente deu preguiça nele. Por que ele pediu para o Ishmael a água?
Então, o Moshe Feinstein fala, ele quis educar o filho dele. Hinur, mitzvah de educar o seu filho. Então ele fala, olha filhão, aprende com água, vai lá e pega um pouco de água, vamos participar junto na mitzvah. Eu pergunto na Moshe Feinstein, agora a pergunta ficou pior ainda. Se fosse por preguiça de Abraham, eu ia entender. Não para entender, Deus está castigando ele pela preguiça. Mas não foi preguiça, ele teve uma kavaná maravilhosa, ele quer educar o filho dele. Então qual foi o erro de Abraham Avinu? Olha a resposta do Moshe Feinstein, impressionante. Se você quer educar alguém, educa com atos, não com palavras. Não tem educação maior do que você virar um exemplo. Dugmaishi, que a gente chama em hebraico, seja o exemplo para as pessoas. Porque tem aquele ditado, né, que um ato vale mais do que 1000 palavras. Teu pai vira para o filho e fala, filhão, é muito importante estudar a Torá. Mas o filho nunca vê o pai com um livro de Torá aberto. O que ele pensa? Se fosse importante, meu pai também ia estudar. Mas não deve ser importante, meu pai está falando da boca para fora. Então, o exemplo pessoal é tudo em educação. Uma vez eu perguntar para o Hafetz Haim, um rapaz jovem, estava com um filhinho pequeno, ele falou, olha Rav, meu filhinho está com 2 anos, com que idade eu preciso começar a mitzvah de Hinur, de educar meu filho? Já, desde que nasceu. Ele está esperando, não, ele acha que vai falar com 6, 7 anos, tem a mitzvah de começar a introduzir a criança, a mitzvah de separar a carne de leite. É isso que ele achou que o Hafetz Haim vai responder. O Hafetz Haim falou com 15 anos. Eu falei, não é tarde demais, com 15 anos? Ele falou, não quando o teu filho fizer 15 anos, quando você tinha 15 anos, você já tinha que estar preparando e preocupado com a educação do teu filho. Por quê? Porque como começa a Parashat Noach? Eile toldot Noach. Esses são os descendentes de Noach. Como a gente lê esse pessoal? Só ele é. Os descendentes de Noach são os filhos dele, não ele. Os teus descendentes são o que você construir na tua vida. Porque você vai ser um modelo, você vai ser um exemplo do que teus filhos vão ser. Então o que eles vão ser na vida é o que eles vão aprender olhando você mais do que o que você fala para eles. Não adianta a gente falar e eles verem os nossos atos o contrário do que a gente está falando. Eles vão ver se o que a gente fala é importante mesmo, se a gente cumpre. Então não adianta se a gente falar, olha filho, é importante chegar na hora na tefilá, e o filho vê todo dia o pai chegando atrasado na tefilá. Então não adianta, falou que uma vez chegou uma pessoa para falar para um rabino, falou, Rav, eu acho que meu filho ele é superdotado. Falou, por quê? Ele falou, não, com 8 anos ele já quer colocar tefilim, ele já fica fazendo os movimentos, isso é um bom sinal? Ele falou, não, isso é um mau sinal, é um sinal que você precisa aprender menos a tefilá e fazer menos tefilá em casa. Teu filho está vendo muito você fazer tefilá em casa, isso é um problema. Então você está dando um exemplo ruim para ele. Ou que nem teve uma vez, a pessoa estava em casa e estava o nenezinho dormindo, de repente ele escuta o nenê chorando, mas num desespero que ele nunca escutou o nenezinho chorando desse jeito. Ele corre lá, está a babá cuidando do nenê, e ela colocando o tefilim no nenezinho, e o nenê desesperado lá gritando, querendo se soltar. E o pai pergunta, mas o que você está fazendo com o nenê? Ele falou, ai desculpa, ele acordou, queria que ele dormisse de novo. Eu vejo que todo dia quando o senhor coloca isso aqui, amarra, o senhor dorme. Então eu fui tentar fazer ele dormir também. Então, Deus me livre, né? O quanto a gente acaba dando maus exemplos, né, no nosso cotidiano, e a gente tem que lembrar, a gente está sendo olhado o tempo inteiro. Principalmente, Baruch Hashem, quando a gente representa pessoas que cumprem Torá e Mitzvot, a gente está na vitrine. O tempo inteiro as pessoas estão olhando para a gente e vão tomar decisões baseado no que aquela pessoa faz ou deixa de fazer. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os pequenos detalhes. A gente vê na Parashá que a vida é construída de pequenos detalhes. Mas, Rafa, às vezes a gente pega, por exemplo, famílias que você vê os pais, às vezes são 2 médicos, trabalham, etc. E você vê que os filhos às vezes não querem saber de nada. Não, ou às vezes pega óbvio. um filho que segue a carreira e o outro não quer saber de nada. Ou vice-versa, pais que nunca quiseram saber de nada e de repente vê 2 filhos que se tornaram médicos. Então, existe o livre-arbítrio também, óbvio, mas a educação também tem o exemplo, e muitas vezes os pais são muito ocupados e não deram também o que os filhos precisavam, que era atenção.
talvez são crianças que cresceram sem o que era o mais importante. Então, quer dizer, tem que ter todo o equilíbrio da educação, mas a gente tem que ser principalmente um exemplo para os filhos e para as outras pessoas também. A melhor forma de ensinar é justamente através dos exemplos. Só uma pergunta, quando, por exemplo, no caso aí que você falou do intermediário, ele recebe alguma recompensa, a pessoa que fez a mitzvah sendo o intermediário? Não, quem fez a mitzvah como intermediário também, ele participou como parte, certeza. Então, está escrito que os anjos, então eles profetizaram que a Sará, ela vai ter um filho. E Bezerra está achando daqui a um ano, a Sará vai ganhar um filho. Então a Sará estava escutando e ela deu risada. Sim. E Deus ficou bravo com Sará. Por quê? Porque ela deu risada, ela não confiou em mim. Mas vamos entender, a Sará é uma senhora de quase 90 anos, casada com um senhor de quase 100 anos, que já passou a época dela ter filhos, que ela devia fazer o quê? Ela escuta 3 beduínos no meio do deserto, falando que ela vai ter um filho com 90 anos, não é para dar risada? O Ramban pergunta qual foi o erro dela. Então o erro dela foi falta de emuná. Quando alguém escuta uma brachá, fala amém. Por mais que a brachá pareça impossível, Hashem pode fazer o que ele quiser. Ele fez. Ela teve um filho com 90 anos. E há anos que ela já não podia mais ter filhos. Para Deus não tem diferença nenhuma. Deus criou a natureza, Deus criou as regras. Quando Ele quer, Ele muda as regras dele. Para Deus não tem dificuldade nenhuma mudar as regras que Ele criou. Então, até o final, a gente tem que confiar em Deus. Mas, Rabino, ele também ficou zangado porque ela disse que Abraão era velho. Na verdade, olha que impressionante. O que ela deu risada? Ela pensou, a verdade, ela não falou nada. Ela deu risada por dentro e falou, peraí, como que eu vou ter filho se eu já tenho 90 anos e meu marido já está velho também, já tem 100 anos? Quando Deus foi falar com Abraão, olha, conversa com a tua esposa, explica para ela que ela está tendo falta de emuná, porque quando ela escutou que ela vai ter filho, ela deu risada e falou que ela está velha. Ele fez Shalom Bait. Deus parou e falou, Shalom Bait, porque ele ia brigar, se tzadik, ele vai brigar com a esposa. Deus estava com medo que ele vai chegar e vai fazer um escândalo com a esposa, vai bater nela, Maria da Penha. É isso que Deus está preocupado. Que Shalom Bait Deus está preocupado? Falando de Abraham, viu um senhor de... Ele vai ficar chateado que a esposa dele acha que com 100 anos ele está velho? Ele achava o quê? Que ele era um menininho de 18 anos? Que Shalom Bait é esse? Deus, entre aspas, mentiu, Deus omitiu uma parte da informação por Shalom Bait. Mas que Shalom Bait? Então daqui a gente vê o quanto é importante. Deus sabia que Abraham não vai brigar com Sará, não vai ter um DR, vamos discutir o relacionamento, não vai ter nada disso. Mas talvez aos olhos dele, a esposa vai diminuir um pouquinho o nível. Isso já é falta de Shalom Bait. O nível de Abraham Avinu já é falta de Shalom Bait. Quando o marido e a esposa, um já não vê o outro com os mesmos olhos, já não é mais Shalom Bait, já tem problema. Então Deus, ele está mudando as palavras, para quê? Para manter o Shalom Bait. Para que Sará, aos olhos de Abraham, não perdesse o carinho que ele sentia por ela, mesmo que fosse nada. Para Deus isso era importante. Para ver o quanto é importante, Baruch Hashem, a gente ter Shalom Bait. Depois os anjos vão para Sodom para destruir a cidade. Infelizmente a cidade passou todos os limites, passou todas as linhas vermelhas possíveis e imaginárias, e está escrito que Deus lembrou de Abraham. O que quer dizer que Deus lembrou de Abraham? Ele pediu muito. Então a gente poderia pensar que Lot foi salvo pelo mérito de Abraham. O Urash fala que não. O Lot também tinha seus próprios méritos. Por mais que a gente falou, o Lot é uma pessoa completamente altos e baixos assim, absurdos. Ele sai de Tzadik para Arachá em questão de segundos. É um bipolar total. Mas ele não avisou. Mas ele tem méritos. Então olha que impressionante, ele tem 2 méritos muito grandes na conta dele. Os anjos chegam na cidade ainda como beduínos. Na verdade, quantos anjos foram? 3. Só 2. Por que só 2? Porque o anjo Michael já cumpriu a missão dele, tchau, pode Ele foi voltar. avisar a Sara. Mas
os outros dois precisam ir, o Rafael para salvar o Lot e o Gabriel para destruir Sodoma. Então, os outros dois que ainda têm um papel precisam ir, o outro já voltou para cá, já cumpriu a missão dele. Então ele recebeu eles com Messirut Nefesh, ele arriscou a vida para receber eles. Então ele tem um mérito gigantesco. Olha, Kol HaKavod, como ele faz a mitzvah de Achnasat Orchim. Ele convida eles em casa. Está escrito que tem leis gravíssimas se você recebesse convidados. Mas olha que impressionante. Está escrito que 1 minuto depois a cidade inteira estava lá em volta. Não entendi. 1 minuto depois que ele recebeu os convidados, a cidade inteira já sabia. Já sabia, mas por que ele não podia receber convidados? Tem leis em Sodoma, é gravíssimo, gravíssimo. Tem pena de morte. Pena de morte se recebesse convidados. Mas só nesses que ele se fez essa missão? Então, há muitos anos que eu preciso procurar alguma explicação por que até esse dia ele não tinha cumprido a mitzvah de Achnasat Orchim. Talvez porque realmente não vinham, as pessoas tinham medo de vir até a cidade. Porque eles também torturavam os pobres, para os pobres terem medo de chegar. A pergunta é como que a cidade inteira ficou sabendo? Que ela foi pedir sal para a vizinha. O que aconteceu com a esposa do Lot lá para frente? Quando eles foram salvos, ela virou uma estátua de sal. Por que uma estátua de sal, não uma estátua de barro, de ouro, de prata? Olha que impressionante. A esposa do Lot era como todos os habitantes de Sodoma. Era uma pessoa muito rica. Ela era de Sodoma. Ela era de Sodoma. Então, de repente chega o marido com convidados. Ela fala, como assim? O que você está fazendo? Está louco? Não, querida, mitzvah, precisamos fazer a mitzvah. Então o que ela teve uma ideia? De pedir sal na vizinha. Eu estou sem sal, vou pedir sal na vizinha. Então ela chegava na vizinha e falava, você tem sal para emprestar? Porque a gente está com convidados lá em casa, tá? Entendeu bem? Eu estou com convidados, então eu preciso de sal. E foi assim, todas as vizinhas, em 5 minutos, o WhatsApp ligado, todos os grupos de WhatsApp transmitindo, temos convidados na casa de Lot. Então, a cidade inteira lá foi para pegar o Lot. O que o Lot faz? Não encosta nos meus convidados, das filhas. Pega minhas filhas. O que aconteceu depois? Ele acabou tendo filho com as filhas. Me dá que nega de me dá. É assim que se trata com as filhas, você vai acabar tendo um filho com elas. E a verdade é que está escrito que elas embebedaram ele, né? Mas está escrito no segundo dia, ele entendeu o que aconteceu no primeiro dia. Ele se deixou embebedar de novo. Então, esse era o nível de Lot. A gente vê os altos e baixos dele. Mas as filhas tiveram um mérito muito grande. Amon e Moav, a filha mais velha, ela teve a iniciativa. O que ela pensou? Ela achou que o mundo inteiro foi destruído. Ela falou, o mundo agora está nas nossas costas. A gente precisa tomar uma atitude para salvar o mundo. Então, por isso que elas quiseram ter um relacionamento com o pai para perpetuar o mundo. Qual foi o mérito dela? Dela saiu Urut. O mérito dessa atitude de querer manter o mundo. Então, ela teve uma atitude positiva. Mas porque como que era destruída a cidade? Tipo, era... Aqui foi uma chuva de enxofre. E está escrito que viraram a cidade, ela estava em cima de uma rocha, Deus esmagou a cidade. Deus quis dar uma lição para a humanidade. E olha que impressionante. A Parashá, ela coloca uma história do lado da outra. Achnasat Orchim de Abraham, junto com a destruição de Sodoma. Está escrito que o mundo é sustentado sobre 3 pilares. Um dos 3 pilares é o Hesed, das bondades. Então Deus colocou uma do lado da outra. Olha o que é o nosso exemplo de bondade e olha o que é o nosso exemplo de falta de amor ao próximo. Olha onde um termina e olha onde o outro termina. Um vira Baruch Hashem, um dos pilares do mundo. O outro foi completamente destruído e apagado. Então não é um acaso que as duas coisas foram colocadas juntas. Então os anjos, eles se revelam, para Lot e falam, olha, sai daqui agora. E está escrito que os anjos tiveram que arrastar ele. Ele era tão ligado com o dinheiro dele que ele não conseguia ir embora. Ele não conseguia sair. No além, no mais, aconteceu com muitos Yehudim na Alemanha. Muitos Yehudim ficaram na Alemanha
causa dos bens que eles tinham lá e não conseguiram sair. E a hora que eles viram já era tarde demais para sair da Alemanha. Então o Ló queria ir embora. Os anjos estão avisando, vai ser destruído, vai embora. E ele estava lá abrindo os cofres dele, pegando o dinheiro dele, até que arrancaram ele e levaram ele com a roupa do corpo. Então assim, você vai ser destruído e não olhem para trás. Porque não olhem para trás, vocês não têm mérito para ser salvos. A verdade é que ele sim tinha algum mérito. A gente falou que um dos méritos dele é que ele recebeu os convidados. Ele arriscou a vida dele para receber convidados. Só que ele tem um outro mérito na conta dele. Quando eles foram para o Egito, Abraham falou que ele era irmão de Sará. Quem é o herdeiro de Abraham? O Lot. Se ele fizer não precisa nem fazer Lashon, é só fazer um sinalzinho. Ele já mataria o Abraham e já poderia ficar com os bens de Abraham vindo. E ele é uma pessoa que ele gosta muito de dinheiro. Então ele teve um mérito muito grande que ele ficou de boca fechada. Qual dos méritos é maior? Arriscar a vida para ter convidados ou ficar de boca fechada? Ficar de boca fechada. Vocês estão já sabendo o final da história. A verdade é assim, parece a priori arriscar a vida para fazer uma mitzvah é muito maior. Só não falar alguma coisa é muito mais fácil. Para o Lot fazer Arnasat Orhim com Mesirut Nefesh, arriscando a vida, ele teve um modelo por muitos anos. Ele viveu perto de Abraham. Esse mesmo Abraham, que no terceiro dia depois do Brit Milá, ele arrisca a vida dele, a saúde dele para receber convidados. Para ele é normal, para ele não é uma dificuldade. Mas alguém ganancioso que nem ele, abrir mão de toda a fortuna de Abraham, isso foi um teste muito grande. Então o Rav Dessler, ele fala, cada pessoa é testada aonde ele precisa ser testado. E o mérito grande da pessoa, a gente vê e fala, uau, aquela pessoa conseguiu fazer aquele ato incrível. Cada um é testado na sua área, aonde ele precisa vencer e aonde vai vir a grande recompensa dele. A gente não tem que se comparar com ninguém. Deus dá para cada um os testes que ele precisa. Se uma pessoa chega num nível mais alto do que o outro, e daí? Talvez para ele, para os testes dele, é o que ele precisava. Então a gente não tem que ficar se comparando com ninguém, a gente se compara só com a gente mesmo. Então, depois disso, eles acham que o mundo foi destruído, as filhas acabam tendo um relacionamento com o pai, e disso vão nascer os povos de Amon e Moab, que depois vão receber um decreto muito duro, de que eles nunca podem entrar no povo de Israel. Por que isso? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito da escravidão, eles não receberam, o povo judeu, um pão e água. Isso por si só já seria grave. Mas aqui faltou para Amon e Moab uma característica muito importante no ser humano chamado Akarat Tov. Saber reconhecer as bondades recebidas. O teu patriarca Lot, ele só sobreviveu pelos méritos de Abraham Avinu. Você sabe que Abraham, ele arriscou a vida para salvar teu ancestral, quando ele estava sequestrado lá na guerra dos 4 reis contra os 5 reis, foi o ancestral deles que salvou o teu ancestral. E o que acontece quando eles estão saindo do Egito? Eles não dão nem pão e água. A Torá não está cobrando porque eles não serviram um banquete para o povo judeu, porque eles não fizeram que nem Abraham Avinu e deram para cada judeu uma língua com mostarda. Não é isso. Vocês não receberam o povo judeu com pão e água. Vocês não deram o mínimo que o povo judeu precisava. Então, vocês não fazem parte do povo judeu porque vocês não têm a Akarat Tov. Vocês não sabem reconhecer as bondades que vocês receberam na vida. Depois disso, o Abraham Avinu, ele vai morar numa cidade chamada Gerar, onde o rei era um homem que era um homem correto, chamado Avimelech. De novo, acontece a mesma situação, eles falam que eles são irmãos, Abraham e Sará, o Avimelech sequestra ela, e dá para ver que naquela época as mulheres eram muito respeitadas, né? Sempre era perguntado para as mulheres se elas querem casar ou não, né? Quer dizer, foi levada à força para casar com o Avimelech, e de novo Deus mandou uma praga para o Avimelech, ele não podia mais ter filhos a partir daquele momento. E Deus apareceu para o Avimelech num sonho. Falou: Avimelech, essa mulher que você pegou é uma mulher casada. Aí Avimelech falou: Deus, mas eu não sabia disso. Eu
peguei na inocência. Deus falou, eu sei que você pegou na inocência, senão eu já teria te matado. Eu só estou conversando aqui com você porque eu sei que você fez realmente na inocência, mas vai devolver a esposa e pede para ele rezar por você que ele é um profeta. Ele vai lá, de manhã devolve, mas ele vai tirar satisfação com Abraham. Fala, Abraham, não se faz isso. Por que você fez comigo? Eu quase fiz uma transgressão absurda. Você fez coisas que não se fazem com ninguém. Por que você não me falou que vocês são casados? O que Abraham respondeu? Porque eu vi que só não tem temor a Deus nesse lugar. Que só não tem temor a Deus nesse lugar. Só isso. O que quer dizer só não tem temor a Deus? Só. Tinha tudo, tinha Gmahim, eles eram pessoas educadas, eram pessoas cultas. Como a gente falou, Avimelech era uma pessoa correta. Só não tem temor a Deus nesse caso. Então o que o Abraham entendeu? Que óbvio que não vão pegar uma mulher casada, porque tem um código de moral e ética. Mas matar ele para pegar uma viúva não tem problema nenhum. Quando o desejo fala mais alto, então a moral e ética ela vai para o espaço. Então ele percebeu, só não tem temor a Deus aqui. Como ele percebeu isso? Ele acabou de chegar no lugar, como que ele já percebeu que não tem temor a Deus? Se a gente está falando que são pessoas corretas, são pessoas cultas, da onde ele percebeu que não tem temor a Deus? Olha que impressionante. O Rashi fala, quando uma pessoa chega num lugar novo, o que você espera escutar das pessoas? Bem-vindo. Bem-vindo, você precisa de alguma coisa, olha, você está vindo de longe, você tem o que comer, você tem onde ficar, você precisa de água, você precisa de alguma coisa. Qual foi a pergunta que Abraham escutou? Quem é essa mulher que você está trazendo para a gente? Um lugar onde as pessoas não estão preocupadas o que eu posso fazer por você, e sim o que eu posso pegar de você. Essa é a maior prova que esse lugar não tem temor a Deus. Mas quando Hashem falou com ele, Não, por isso, ele é uma pessoa correta, mas é uma pessoa que, infelizmente, os valores morais dele são valores que dependem dos desejos, é o que acontece hoje em dia. Há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, tem lugares que o aborto era condenado com pena de morte. No mesmo lugar, hoje em dia, o governo paga se a mulher quiser abortar. O que mudou? Os valores. Os valores morais. Os valores morais, quando os valores financeiros eles são mais fortes que os valores morais, os valores financeiros ganham. Então, para o governo, não vale a pena ficar sustentando essa criança por muitos anos. Vale mais a pena dar um dinheiro para a mãe abortar. É um problema a menos para o governo resolver. E por que eles saíram de Beersheba e foram para Gerar? Então, falam que uma coisa que eu vi no Midrash, que eles recebiam muita gente de Sodom como convidados, e quando destruiu os Sodom não estavam mais vindo convidados. Eles mudaram para tentar de novo ter convidados, para tentar trazer pessoas para os caminhos de Hashem. Então, depois disso, está escrito que Abraham rezou por Avimelech, e daqui tem um dos ensinamentos mais importantes, que é o Avimelech não pode mais ter filhos. Deus mandou uma praga para ele, está escrito que fechou todos os orifícios do corpo dele, e ele não pode mais ter filhos. Então ele rezou para o Avimelech ter filho. Peraí, mas ele também precisava ter filho. Ele também não tinha filhos ainda. Então falou que quando você reza para uma pessoa, para ela ter alguma coisa que você também ainda não tem, você é atendido primeiro do que o outro. Então Abraham teve filho antes do Avimelech. Então teve o nascimento do Yitzhak, e vem o nono teste de Abraham Avinu, que é a expulsão de Agar e Ismael. Por que teve que expulsar Agar e Ismael? Está escrito que a Sará, ela viu Ismael, que ele mesarrek, estava brincando. O Rashi fala que não estava brincando coisa nenhuma, estava fazendo as piores transgressões, que fazia idolatria, relações proibidas, assassinato, estava brincando com arco e flecha na cabeça do Yitzhak. Então ela viu que a índole de Ismael é uma pessoa muito, muito ruim. Ela vira para Abraham e fala: Abraham, manda teu filho embora de casa. Eu não quero que ele seja criado junto com o meu filho Yitzhak. Então está escrito que para Abraham foi muito ruim aos olhos dele escutar isso, porque ele amava o filho dele.
Então ele não queria fazer, Deus apareceu para Abraham e falou: Abraham, escuta tua esposa, escuta ela. Por que Abraham não quis fazer isso? Abraham não percebeu quem é o filho dele, quem é o Ismael? Ele não percebeu o quanto Ismael era uma pessoa desviada do caminho? Ele pensava em melhorar ele, como ele... Então o que ele pensou, o Abraham? Que o Yitzhak Avinu, ele vai trazer uma boa influência para o Ismael. O que Sarah falou para ele? O Abraham, ao contrário, você não está entendendo. O Ismael vai trazer uma má influência para o Yitzhak. Sabe quem prova isso? A natureza do mundo. Se você colocar uma maçã podre do lado de uma maçã boa, a maçã boa não conserta a maçã podre. A maçã podre apodrece a boa. É isso que vai acontecer com o nosso filho. Então manda o Ismael embora, para que ele não seja uma má influência para o nosso filho. Então um dos motivos que a gente aprende aqui, por que o Abraham, ele errou no julgamento dele? Parece óbvio para a gente, como Abraham, aquela pessoa intelectual que entendeu Deus no limite, ele não percebeu uma coisa tão óbvia. Então aqui a gente aprende, quando você tem interesses envolvidos nas tuas decisões, as tuas decisões são desviadas. Ele ama o filho dele, então ele não consegue ser objetivo. Vem Sarai e fala para ele: Abraham, você está errado. Mesmo assim ele não consegue escutar a esposa dele. Precisa vir Deus e falar para ele: você está errado, escuta a tua esposa. Então daqui a gente vê o que a gente chama de negiot. Quando uma pessoa tem interesses envolvendo alguma decisão dela, essa pessoa infelizmente ela segue as vontades dela. Então por isso que é tão grave um juiz receber um suborno. O que é um suborno? Você se desviar, você tem interesses em fazer um julgamento. Então na vida, por isso que é tão importante o conceito que a gente falou de acelecharav, de se aconselhar com alguém. Por quê? Primeiro é alguém que tem sabedoria de Torá, mas acima de tudo, qual que é a grande vantagem da gente se aconselhar com o rabino? O rabino não tem os teus interesses. Você tem interesses envolvidos, o rabino não tem. Então quando ele fizer um julgamento no teu caso, ele está julgando de uma maneira muito mais objetiva. Isso também é um ensinamento muito bonito, que está escrito que quando Deus ele criou Adão e Havá, ele viu Adão sozinho, e o que ele falou para Adão? Ele falou: olha, não é bom o ser humano estar sozinho, eu vou fazer para ele uma Ezer Kenegdo, uma ajuda contra ele. O que é uma ajuda contra ele? Parece um menininho que vai sair de casa para ir para a festinha, e a mãe pergunta para ele, a mãe fala para ele assim: filhão, olha, se comporta e aproveita muito. Ele fala: mãe, decide antes de eu sair, é para se comportar ou é para aproveitar? O que é uma esposa Ezer Kenegdo? É uma ajuda contra ele, ou é uma ajuda ou é contra, não dá para ser os dois. Então o Rashi fala: se ele tem mérito, ela é uma ajuda; se ele não tem mérito, é contra ele. O que o Rashi está falando? Pessoas que são pessoas objetivas na vida, pessoas que querem crescer, elas sabem que elas têm interesses nas decisões que elas tomam na vida. Então se você não tiver ajuda de alguém de fora, que não tem o teu interesse e pode te ajudar a ver a verdade, essa pessoa vai agradecer, vai ser uma brahá, ter alguém que está te alertando de alguma coisa errada que você está fazendo. Dá uma bronca num palhaço, ele vai te odiar; dá uma bronca num sábio, ele vai te amar. Assim se define um palhaço ou um sábio, como a pessoa reage a uma crítica. Então ele está falando para Adão: se você tiver méritos de ser uma pessoa reta na vida, quando tua esposa for contra você, assim você vai crescer. O contra, obviamente, não estou permitindo, não, está gravando, não estou permitindo ninguém gritar com seus maridos, falar feio, mas Ao contrário. se a gente fizer de uma maneira educada, equilibrada, se a gente fizer realmente de uma maneira que a esposa consegue mostrar com carinho para o marido que a decisão dele está equivocada, dessa maneira ela chega no limite do que ela pode ser ajuda para o marido. Aquela esposa que vê o marido fazendo besteira e passa a mão na cabeça dele e fala: não, não tem problema, que todo mundo faz erro na vida. Essa aí não está ajudando ele, está prejudicando ele. Então a Sará, ela está ajudando Abraham, uma Eshet Chayil. Ela vê o marido fazendo uma coisa errada, ela falou: Abraham, está errado, tem que mandar o Ismael embora, porque não só
não vai ajudar o Ismael, ele ainda vai atrapalhar o Yitzhak. Então esse é o correto. Para Abraham era difícil. Então quando a gente tem subornos envolvidos, é difícil a gente tomar decisões. Ele realmente expulsa. Está escrito que Ismael quase morreu no caminho, mas Deus escutou a tefilá dele e salvou ele, prometeu que ele vai ser um povo muito grande e um povo que está trazendo bastante tzarot para a Israel. Mas, Baruch Hashem, a gente vê que tem alguém cuidando da gente, né? Tem alguém que faz o carro passar 1 segundo antes de explodir a míssil. Aquela cena é impressionante. É verdade. Sim, olha. E não só, a maioria dos mísseis sempre cai em lugar aberto, cai no mar. A gente vê que Hashem... Eu escutei uma vez que perguntaram para um general palestino, falou, mas vocês têm a mira tão ruim assim? Pode ser. Nós não temos mira ruim, a gente mira no lugar certo, o Deus deles desvia. Eles têm claridade disso, porque não é normal o que acontece. Vai ter mira ruim assim, pessoal, Baruch já que continue assim, mas eles sabem que não é mira, não é mira. Tem alguém que desvia. 92% dos mísseis ali. Teve um general, parece que numa dessas últimas guerras também, que tinha um míssil que estava indo em direção a um lugar com muita gente e tentaram lá com o Kipat Barzel, lá com o domo de ferro, tentaram derrubar esse míssil. Uma vez não conseguiram, a segunda vez não conseguiram, já não tem mais tempo para fazer nada e o míssil desviou sozinho. Ele falou, eu vi com meus olhos o míssil desviando sozinho. Quer dizer, tem Baruch Hashem que eles causam sofrimento para a gente, para despertar a gente. Sim. Mas é Hashem que está cuidando de tudo. Agora todo mundo está rezando, né? Todo mundo fazendo salve. Infelizmente, sabe qual que é o ponto? É só assim que o povo judeu se unir. Infelizmente. Acontece. Começa aquela Ashkenazi, Esfaradi, é religioso, é não religioso, vai todo mundo para o mesmo bunker. Vai todo mundo para o mesmo bunker. Falou, agora vocês vão ver que vocês são unidos. Vai todo mundo para o mesmo lugar esperar a bomba explodir. Então, se a gente não se une por bem, infelizmente a gente se une por mal. E, finalmente, o 10º teste de Abraham Avinu é a Keidat Yitzhak. E aqui, como a gente já falou algumas vezes, não é um teste só emocional. Óbvio que sacrificar o próprio filho é um teste difícil para quem já sentiu o que seria, né? A gente vê um filho com uma febre alta, já fica... Imagina Deus aparecer e falar, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, o Yitzhak, e sacrifica ele. A verdade é que Deus nunca falou sacrifique. Deus falou, eleva ele sobre o altar. Abraham entendeu elevar para quê? Para ele tomar sol? Óbvio que não. É para sacrificar ele. Para que você coloca alguém em cima do altar? É para fazer o serviço completo. Mas Deus nunca falou as palavras, sacrifica ele. O teste não foi imediatamente. Seria fácil se falasse, pega agora o teu filho e sacrifica ele. Fácil. Vai ser mais fácil. Ele fez 3 dias, o Abraham fica andando com um monte de dificuldades. O Satan fez aparecer um rio. Para quem falou, olha Deus, eu tentei, você viu? Eu estou isento. Tentei, apareceu um rio, não dá. Ele vai com o rio até o nariz, ele não está nem aí. Ele vai cumprir a vontade de Hashem. Depois de 3 dias com aquilo na cabeça, eles estão subindo para fazer o sacrifício. O Yitzhak pergunta, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca da Shritá, cadê o corban? O que o pai responde? Deus vai mostrar. Então, olha o que está escrito no Passuco, que os dois estavam subindo juntos. O Yitzhak faz essa pergunta para o pai e continua o Passuco, fala, e os dois estavam subindo juntos. Acabou de falar. Da mesma forma que Yitzhak está subindo com alegria, achando que vai ter um corban, ele entendeu quem é o corban. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele entendeu bem claro quem é o corban. Eles continuam subindo juntos. O Yitzhak está indo com alegria cumprir a vontade de Deus. Tanto que não é chamado o sacrifício de Yitzhak. A gente traduz errado. A Keidat Yitzhak significa a amarração de Yitzhak. A Keidat, ele pediu para ser amarrado. A Kod. O que é a amarração de Yitzhak? Yitzhak pediu para ser amarrado. Por quê? Porque ele falou, pai, eu quero cumprir a vontade de Deus, eu quero dar minha vida por Deus, eu estou pronto, mas eu tenho medo que a hora que a faca estiver vindo,
eu vou ter algum movimento involuntário de me proteger, e você vai acabar me fazendo um corte, e eu vou virar um corban passulo, um corban inválido, porque eu vou estar ferido. Então, por favor, me amarra, porque nem de forma involuntária eu quero ir contra Deus. Esse era o nível de Yitzhak Avinu. Isso ele tinha 37 anos, né? Esse é outro problema de assistir os filmes de Hollywood, né? Parece que era uma criancinha, que foi uma criancinha coisa nenhuma. Tinha 37 anos. E Baruch Hashem, no último instante, o anjo segurou a mão de Avraham, não faz nada, não encosta no teu filho. O que é não faz nada, não encosta no teu filho? Por que essas duas linguagens? Olha o nível de Avraham. Imagina um pai, ele pegou a faca, ele vai fazer shritá do filho, de repente chegou anjo e falou, não precisa mais. Qualquer pai do mundo fala, Baruch Hashem. O que Avraham pediu? Ele falou, eu já fiz Avraham. Ele falou, Deus, por favor, pelo menos me deixa fazer um cortezinho no meu filho. Ele já fez. Alguma parte da mitzvah me deixa cumprir. Olha o que é a preocupação de Avraham Avinu. Ele quer alguma coisa fazer a mitzvah. Por isso que repete 2 vezes, não faz nada, não encosta no teu filho. Nem um machucadinho pegando, nada, não encosta a faca no teu filho. Porque agora eu vi que você tem temor a Deus. O anjo está falando para ele. O que o anjo falou? Agora eu vi. Quem é esse anjo? Que anjo é esse? Não. O anjo criado com a mitzvah de Akedat Yitzhak. É o anjo que ele criou com a mitzvah dele. E como são criados os anjos? De acordo com a kavaná que a pessoa tem, esse anjo é criado completamente diferente. Quando a gente faz aquela brachá depois de ir no banheiro, a Sheriatzar, que vira Tfilat Aderer, que começa na pia, termina na porta do quarto, e depois de 1 minuto a gente não lembra se fez ou não a brachá. A gente fez a mitzvah? Fez. Mas queria aquele anjinho pequenininho, faltando uma perna, faltando um braço. Que anjo que a gente queria com essas brachot que a gente faz, sem kavaná nenhuma, a gente pronuncia o nome de Deus sem kavaná nenhuma. Fez a mitzvah? Fez, mas a kavaná está... Esse anjo está falando, Avraham, olha o nível de perfeição que eu fui criado. Eu fui criado com todos os níveis de perfeição. Agora eu sei, eu sou testemunha do temor que você tem a Deus. Porque você está preocupado agora, não em, Baruch Hashem, que não sei matar teu. Você está preocupado em alguma coisa que você quer cumprir da mitzvah, é essa a tua preocupação agora. Qualquer ser humano normal estaria preocupado em comemorar com o filho, abraçar o filho. Ele está preocupado em terminar a mitzvah, fazer pelo menos uma parte da mitzvah. Agora eu sei, Avraham, como você tem temor a Deus. E, só para terminar, o que tem a ver? Logo depois fala sobre o nascimento de Rivka. O que tem a ver com a Akedat Yitzhak? Está escrito que Avraham ele teve um pensamento aqui. Ele falou, uau, se eu tivesse que realmente fazer a Akedat Yitzhak, Não ia sobrar. o povo judeu ia acabar. Não ia ter povo judeu. Eu preciso casar logo meu filho. Nesse momento foi revelado para ele, não se preocupa, Avraham, a esposa do teu filho está nascendo agora. Aqui é uma das fontes que, quando eles casaram, a Rivka tinha 3 anos. Porque ele casou com 40. Mas, não são os 3 anos de hoje em dia, era um nível de maturidade muito maior. Mas, Rafa, eu estou entendendo só uma coisa. Se Yitzhak tinha 37, então Abraham tinha 136. Não, tinha 137. É, Sim. 137, é verdade. Né? Sim. Não. Então, ao longo desses 137 anos, ele não cumpriu tantas mitzvot assim, que ainda precisava dessa para achar que ele tinha temor a Deus? Mas essa foi o teste. Essa foi o teste que... Sim, mas qual a necessidade? Eu entendo que é o teste, mas por que ele teve que passar por mais esse teste se ele ao longo... Eu sei que não foi logo do início do nascimento dele, mas a partir de não sei quantos anos, Abraham começou a passar em diversos testes. Sim. Por que então ele teve que passar por um teste tão radical Então, assim? a verdade é que assim, uma das explicações é que o único teste que ele deveria ter passado era esse. Esse era o teste que ele tinha que ter passado na vida para demonstrar emuná completa, que ele não faz cálculos. Ele foi se preparando.
Mas se Deus desse esse teste logo de cara, ele ia tropeçar, ele não ia passar. Deus foi dando uma musculação espiritual para ele. Isso é uma explicação. Fazer o que a gente faz, questionar. Não só questionar, o grande teste daqui da Yitzhak, de novo, óbvio que tem um teste emocional envolvido, mas o teste principal era intelectual. Por que era intelectual? Porque ele está pensando, peraí, quem vai passar para frente tudo que eu descobri sobre Deus? Se o meu filho morrer, então vai terminar toda a minha herança espiritual, tudo que eu lutei minha vida inteira vai terminar. Fora que eu vou ser considerado o hipócrita do mundo. Olha o Hilul achando que vai ser. Eu brigo com todo mundo, porque uma das idolatrias que tinha na época era passar o próprio filho no fogo. E eu lutei a minha vida inteira contra isso. Amanhã vão perguntar, falam, cadê o Yitzhak? Não estou vendo ele esses dias. Eu sacrifiquei ele. Você é um belo de um hipócrita, né? A gente não pode, você pode. Você luta para a gente não sacrificar o nosso filho para os nossos deuses, você foi lá e sacrificou o teu? Quer dizer, que hipocrisia é essa? Ele tem um cálculo aqui absurdamente intelectual. Eu vou destruir o que eu construí minha vida inteira. Quem teve esse mesmo teste? Adão Arishon. Adão tinha um teste intelectual também. E ele foi fazer melhor do que Deus pediu. Adão, qual foi o erro dele? É verdade que Deus me pediu isso, mas eu vou fazer melhor do que ele pediu. Abraham, como 10º teste, ele consertou completamente o erro de Adão. Por isso que o povo judeu agora tem o mérito que o mundo se dividiu em dois. A partir de Abraham Avinu, existe agora, a partir de agora, a humanidade e o povo judeu. Teve uma divisão de águas aqui. Por quê? Porque Abraham foi o único que conseguiu retomar o nível de Adam Arishon. Ele passou o teste de Adam Arishon. Eu tenho todos os questionamentos lógicos do mundo. Não faz sentido nenhum que Deus está me pedindo. Qual que é a próxima palavra da Parashá? Vayashkem Avraham Baboker. Avraham madrugou de manhã para ir cumprir a vontade de Hashem. Ele podia ficar enrolando, vamos ver se Deus muda de ideia. Vayashkem Avraham Baboker. Ele vai madrugar, ele vai cumprir a vontade de Hashem. Deus, eu não entendo. Tudo que eu achei que eu tinha entendido você até agora, você está contradizendo com esse teu último pedido. Mas se você pediu, eu vou fazer. Eu confio em você. Eu sei que eu sou limitado e você é ilimitado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.